Tá? Eu queria falar um negócio. Vamos colocar um último ingrediente, aí você começa. Porque a gente está nessa discussão de mais médico, de cubano, de tem, não tem, de sobra, não sobra, tá? Vamos ver aqui. Se o último governo era a favor, somos contra. Eu posso pensar que é uma frase assim que embale-se no governo. E, se era contra, somos ao favor. Esse parece ser o mote do governo Lula, que vem se dedicando ferrenhamente a cancelar tudo que foi aprovado na gestão anterior, não importa o quê. Prova disso é que o ministro da Educação, Camilo Santana, revogou uma portaria publicada por seu antecessor, Vitor Godoy, sem saber direito do que se tratava. Tá? Vejam o tweet. Pelas redes sociais, Santana afirmou que o texto estava relacionado a cursos de medicina e que decidiu revogá-lo pelo princípio da prudência, já que achou estranha essa publicação no apagar das luzes. Vocês podem conferir aí. Em resposta, o ex-ministro Vitor Godoy explicou que a portaria valorizava aspectos sociais para a abertura de cursos de medicina, como obrigar cursos privados a conceder bolsas a alunos carentes e repassar recursos ao SUS. Não vai sobrar pedra sobre pedra nesse país, né, depois desse revogaço. E também era uma portaria que poderia possibilitar a entrada de médicos no final dos anos de formação ou no começo dos anos como profissional para atender essa demanda do mais médicos. Aí ele vai e revoga. Rodolfo. Eu ainda tô aqui, o meu HD aqui ainda está no assunto anterior. Mas isso tem tudo a ver com o assunto anterior. Porque, ó, a portaria... Eu não quero falar sobre a portaria, ela falava o seguinte, tem faculdade privada de medicina, aí pode ter bolsista. Esse bolsista, que é beneficiado, ele pode retornar por esse benefício a essa demanda de médicos que o Brasil precisa, diminuindo eventual necessidade de médicos estrangeiros. Ou seja, era uma solução. Ou seja, era uma solução. Sim. Então, ele barrou uma eventual solução para necessitar ainda mais chegar até o mecanismo do financiamento cubano. Mas não deixe... Vamos lá, deixa eu ver o que você entendi perfeitamente. Eu vou costurar a ideia porque eu quero fazer... Eu sempre trago aqui exemplos pessoais da situação para colocar, porque eu fiquei sem convênio médico durante muitos anos da minha vida e há bem pouco tempo que eu adquiri um convênio, mas eu precisei do SUS. E você defende o SUS, Felipe, que o SUS tem não sei o quê, que o SUS tem não sei o quê. Cara, o SUS pede socorro o tempo inteiro. É uma calamidade pública. A minha família que mora em Presidente Epitácio só tem a Santa Casa de Misericórdia da cidade, não tem um hospital. É uma cidade com poucos habitantes e só tem um médico na cidade. O meu irmão ficou doente, ficou 6 meses para ter uma consulta, porque ele também não tinha convênio. Esse é um retrato de milhões de brasileiros que precisam do SUS e que para marcar qualquer consulta de joelho, consulta num clínico geral, fica 6 meses. É uma calamidade isso. Aí o PT vem e quer instaurar, fala, nossa, vamos trazer mais médicos. Ótimo, qual é a estrutura do mais médicos? Nós vamos pegar os estudantes aqui, nós vamos pegar os brasileiros que trabalham aqui, nós vamos dar condições para esse brasileiro. Aí eu entro no que o Holliday falou, são 400 médicos para cada habitante. Onde são esses médicos? Não, é o inverso. Agora são... Um médico para cada 400 pessoas. Agora são 14 horas e 30 minutos. Falta médico. 14 horas e 30 minutos. Eu estou falando de estruturação, de um projeto. Porque isso não passa de um projeto. Vamos trazer os mais médicos, é um projeto. Mas se ele for bem articulado, ele for bem montado, vai ser benéfico para o país, vai ser ótimo. Mas não é esse o retrato que o PT vendeu lá atrás. Por isso o Bolsonaro questionou. Por isso que eu estava aqui na carona do que você falou, que o Bolsonaro critica sem saber. Não, cara, quem depende do SUS... Quem que depende do SUS sabe, era isso que eu queria falar. Mas, Rodolfo, eu queria complementar com uma coisa, para não dizer que eu nunca elogio o governo do PT, eu vou fazer um elogio aqui. Por exemplo... Eu acabei de elogiar, sutilmente, para quem entendeu. Lembrando que eu sou um cara de direita, mas eu acabei de elogiar. Mas só para demonstrar que existem outros caminhos, que é um programa de financiamento lá da graduação dos diversos estudantes. Ainda nos governos petistas, não me recordo se no final do governo Lula ou início do governo Dilma, mas eles implementaram a seguinte política. Para pagar o FIES, que o sujeito começa a pagar depois que se forma, parte desse pagamento poderia se dar da seguinte forma. O médico residente
isso é, aquele que está se especializando, se fizer a sua residência no SUS, ele estará, de certa forma, pagando o governo, ou seja, eu pago o financiamento da minha faculdade trabalhando para o SUS. E poderia ser trabalhando no Mais Médico. Exatamente. Não pode? Claro que pode, pode. Sim, é evidente. Isso tudo é perfumaria, Só que, engraçado. não, claro que não, evidente não. Eu passo a incentivar o médico brasileiro a trabalhar nos lugares onde eu preciso. Eu queria dizer que eu entendo a aflição do Felipe, que ele está dizendo. Eu concordo que o SUS é importante para o Brasil, eu concordo uma série de questões, talvez, de não ter a quantidade de médicos interessados. Vou dizer porque, Felipe, isso. Essa questão. A questão é, o SUS, por mais que tenha sua qualidade, por mais que não tenha médicos, o que precisa é uma revisão de tabela. Hoje o que o médico ganha por alguns procedimentos no SUS é ridículo. É aviltante que a gente usa no direito. Que nem advogado que se inscreve lá na defensoria para pegar processo ganhando pouco. No SUS ganha menos que isso. Ou seja, o problema é uma falta de visão mais ampla do sistema de saúde no Brasil, não só como um programa Mais Médicos, como a solução da saúde. Por que não encarar a tabela SUS e uma revisão e adotar outros sistemas que não sejam apenas valores fixos e outros que o mundo já utiliza, que é de acordo com a idade, o problema, a comorbidade, e verificar quanto aquilo deve ser pago. Porque aquele paciente, em determinadas características, vai ficar tantos dias internado, vai ter tanto tempo de tratamento. O problema do Brasil é que a gente não olha para o futuro. A gente tem no mundo tecnologias de futuro, formas de políticas públicas de futuro, e a gente fica discutindo o passado. Eu vou voltar na picanha e na cerveja. Ótimo, se a pessoa não tiver saúde, tiver com colesterol ruim, tiver com diabetes ruim, tiver com, sei lá, câncer do quê, ela não vai comer picanha e cerveja porque ela vai falecer no dia seguinte. É a gente olhar o país com a sua realidade e políticas públicas novas. Por isso que voltar no passado nunca é solução para o futuro. E deixar de acreditar em palavras só também, porque palavras são palavras. Veja, o Brasil tem dinheiro. Se não tivesse dinheiro, não tinha voltado para o inquídio para juiz. Se o Brasil não tivesse dinheiro, não tinha aumentado o salário de deputado, de senador, de presidente, de ministro. Se o Brasil não tivesse dinheiro, não estavam pedindo centenas de bilhões em emenda. Por que não se atualiza a tabela do SUS? Eu garanto que daria muito menos do que tudo isso. A resposta é simples, porque não atualiza. Mas a gente quer responder o Rodolfo aqui, meu caro Rodolfo, né? Por favor. Rodolfo, o problema do SUS não é problema de gestão, é um problema realmente de financiabilidade, né? Para você ter uma ideia, a média per capita de investimento no SUS, no Brasil, é $500. Socorro. É $500. Na Inglaterra, por exemplo, é $2.800 per capita. Aqui, qual foi a solução que o Brasil deu? Limite de teto de gastos. Sem lógica nenhuma, criaram um limite de teto de gastos que você não pode nunca extrapolar os gastos que você tem com a educação, com a saúde, ou seja, que é um absurdo. Realmente, nesse ponto, o governo Lula acertou e acabar com o agora não tem o limite de teto. Para que mais médico? Vamos lá. Agora, o Holliday, outro ponto importante. O número de médicos no Brasil, falado de forma solta, não leva a lugar nenhum. A questão maior é que esses médicos não querem ir para os municípios mais pobres sem infraestrutura no Brasil. Mas ele falou, mas é isso que eu disse, porque as prefeituras não pagam. Mas nem, não quer ir. Não, a prefeitura não paga. Não é por conta disso, Felipe, pelo amor de Deus. Não é por conta disso, Felipe, um Google básico você vai encontrar, por favor. Um Google básico você vai encontrar inúmeras prefeituras que não pagam seus médicos. Não pagam, simplesmente porque ela não tem dinheiro. Os salários são atrasados por vários meses. O Estado de Minas Gerais foi um exemplo disso. O Estado de Minas Gerais, há pouquíssimo tempo atrás, estava numa crise financeira medonha. Os servidores públicos, de maneira geral, tiveram seus salários atrasados e os médicos, inclusive. Diversos municípios se encontram em crises financeiras e, por conta da municipalização excessiva do sistema de saúde, acabam não conseguindo pagar o sistema. Deixa eu matar a charada aqui nesse assunto. Eu até entendo que há municípios que não pagam o médico, mas falar que todos os municípios não têm médico... Porque o município não paga, isso é babalela. Não, mas há uma fama ruim de que o sistema público não paga devidamente. É verdade. Existe a lei de responsabilidade fiscal e que o município tem que arcar com os gastos dos funcionários públicos. Mas ele atrasa o salário, ele paga parcelado, ele é cadeia no prefeito. Pelo amor de Deus, mas se o dinheiro tá lá na conta... O Brasil é o país de aplicar a lei, nós sabemos bem. Por exemplo, quanto vai custar? Quanto vai custar esse Mais Médicos? Esse programa Mais Médicos vai custar quanto? Vamos supor que X. Não sei. Vamos supor que X. Será que esse dinheiro... X é um número bom. X é um número bom. Acho que em 7 anos custou 7 bilhões. Deve ter custado Y. Média de bilhão por ano. Não dá para aplicar, não dá para ter um outro modelo, um outro planejamento para cuidar da saúde no Brasil? Não, mas eles querem dar esse... É isso, por que trazer de novo? É fácil, trouxeram as mesmas pessoas para fazer as mesmas políticas. A gente vai esperar o quê? Para que ter cancelado
essa política do Ministério da Educação para a Faculdade de Medicina, sabe? Se justificando pelo princípio da prudência. O que é princípio da prudência? O que é princípio da prudência? O princípio da prudência é um governo que se diz de frente democrática esperar, no mínimo, a composição de todos os ministérios, de todas as suas secretarias, dessas novas gestões, fazer uma reunião, colher a opinião de todos a respeito das políticas públicas que vinham sendo feitas nos últimos anos e aí sim chegar a alguma conclusão de algo a ser revogado ou não. Exato. Quem assume governo revogando algo no primeiro dia não está fazendo uma frente democrática de governo. Está fazendo uma pirraça. Pirraça, sendo irresponsável, nada prudente e mais, puramente ideológico, porque eu acredito nisso, eu cancelo aquilo. É isso que a gente está vendo. Um governo puramente ideológico que sequer ouve essa chamada frente democrática que está tomando posse esses dias e que poderia trazer alguma contribuição de se identificar. Tal política pública é favorável, mantenha ou mantenha parcialmente. Tal política pública precisa de reparo no nosso entendimento. Ninguém é perfeito e às vezes existe mais de um caminho de se chegar ao mesmo lugar. Você pode adotar solução diferente. O que não dá é, sem a devida análise, sem o devido tempo de maturação da análise das coisas, revogar tudo no primeiro dia. A maturação ficou só com a picanha e mesmo assim a gente ainda não viu a cor desta carne maturada.